As regiões Báltica e Escandinava tornaram-se um foco principal dos objetivos da Rússia. 3 jatos militares russos entraram no espaço aéreo da OTAN sem permissão. Nas últimas semanas, Vladimir Putin acreditava que estava testando a paciência e a determinação da OTAN uma última vez. Aviões de guerra russos voaram a apenas alguns metros acima de uma fragata alemã, navegando em águas internacionais, literalmente brincando com fogo. Em seguida, 3 caças MiG-31 invadiram o espaço aéreo estoniano com uma audácia sem precedentes por 12 minutos completos, demonstrando seu desrespeito pela soberania de um pequeno país da OTAN. Os estrategistas no Kremlin acreditavam que o Ocidente estava dividido, cansado e indeciso, e que esses atos imprudentes não teriam resposta, apenas algumas notas de protesto fracas. Mas estavam terrivelmente enganados. Apenas algumas horas após essas provocações, quando as sirenes soaram no centro de comando do Distrito Militar Ocidental da Rússia, em São Petersburgo, já era tarde demais para tudo. Nos monitores dos radares de defesa aérea, centenas de sinais fantasmas começaram a aparecer com uma intensidade nunca vista antes, em um nível de anomalia. Esses sinais não pertenciam a aeronaves civis ou a qualquer atividade militar conhecida. Um aumento militar não planejado, inesperado e não identificado estava se reunindo precisamente no centro nervoso mais sensível da Rússia, entre Kaliningrado e São Petersburgo. O sangue gelou nos generais no centro de comando. Surgiram perguntas. Era um exercício ou preparativos para uma invasão a partir da fronteira polonesa? A resposta era pior do que qualquer uma das opções. Este era o som de uma armadilha se fechando. Com o surgimento do perigo, 2 potências históricas, Polônia e Suécia, moveram-se como um único punho com um único comando para o coração do Mar Báltico. O nome de código para a operação planejada silenciosamente nos corredores de Washington, Londres e Varsóvia, Gotland Sentinel. Este foi um movimento de checkmate implacável que deixaria Putin com apenas 2 opções na mesa. E a partir deste ponto, ambos os cenários eram um desastre completo para ele. Então, que cegueira estratégica por parte do Kremlin empurrou a Suécia, conhecida por sua neutralidade secular, e a Polônia de punho de ferro para esta aliança mortal? Para entender esta nova e mortal aliança, é preciso decifrar como 2 doutrinas militares opostas se uniram para criar uma máquina de matar impecável que derrubou todas as simulações do Estado-Maior russo. Então, o martelo da Polónia e o bisturi da Suécia. Vamos começar com o martelo, a Polónia. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Polónia mais uma vez assumiu uma missão histórica, ser o escudo que protege a Europa da ameaça vinda do leste. Com seus enormes investimentos militares nos últimos anos, eles se tornaram a força mais dura, pesada e implacável do flanco oriental da OTAN. A doutrina da Polónia não é sutileza, mas força bruta avassaladora. Com um inventário planejado de mais de 1.500 tanques, eles estão construindo uma força blindada que superará não apenas a Alemanha ou a França, mas os exércitos combinados de toda a União Europeia. Este inventário consiste em 2 boxeadores mortais, o americano M1A2 Abrams e o K2 Black Panther, fabricado na Coreia do Sul. Se o Abrams é um campeão dos pesos pesados com golpes lentos, mas devastadores, o K2 é um lutador de peso médio que desgasta seu oponente com superioridade tecnológica e agilidade. A missão desta parede de aço é encontrar, esmagar e destruir unidades blindadas russas em uma guerra potencial. Então, o que está por trás deste martelo? Por trás desses tanques está um anel de fogo composto por sistemas de foguetes HIMARS americanos e Chunmoo fabricados na Coreia do Sul. Isso dá à Polónia a capacidade de destruir centros de comando, depósitos de munição e linhas de logística em Kaliningrado ou Belarus a centenas de quilômetros de distância sem que um único tanque inimigo sequer cruze a fronteira. As recém-adicionadas aeronaves furtivas F-35 são o cérebro deste exército. Eles se infiltram profundamente nas linhas inimigas sem serem detectados pelo radar, identificam alvos e transmitem instantaneamente essa informação para os tanques e baterias de foguetes atrás deles. O exército da Polónia não é uma força bruta, é uma arma inteligente, conectada em rede e extremamente letal. Do outro lado está o bisturi, ou seja, a Suécia, o mais novo membro da OTAN, mais um cirurgião de cabeça fria com séculos de tradição marítima e tecnológica. A estratégia da Suécia é inteligência, tecnologia e invisibilidade contra a força bruta. O exemplo mais brilhante dessa filosofia são as corvetas furtivas da classe Visby, feitas inteiramente de fibra de carbono e indetectáveis por radar. Esses navios podem deslizar como fantasmas pelo labirinto de milhares de ilhas no Mar Báltico, desferindo golpes mortais em navios de guerra russos, muitas vezes maiores em momentos mais inesperados. No entanto, o verdadeiro poder da Suécia está sob a água.
Os lendários submarinos da classe Gotland, graças aos seus sistemas de propulsão independente de ar, AIP, podem operar completamente em silêncio por semanas sem emergir. Eles são tão silenciosos que, em exercícios passados, conseguiram até mesmo infiltrar-se nas linhas de defesa da marinha mais avançada do mundo, as frotas de porta-aviões americanas. Eles são os caçadores invisíveis, os pesadelos silenciosos à espreita sob a superfície da frota russa do Báltico. Seus caças JAS-39 Gripen e produzidos internamente, equipados com mísseis Meteor, entre os melhores mísseis a arar do mundo, são os guardiões flexíveis e mortais dos céus do Báltico, capazes de usar até mesmo um trecho de rodovia como pista de pouso quando necessário. Então, quando a artilharia pesada da Polônia e o bisturi cirúrgico da Suécia se juntam, que tipo de cenário de pesadelo isso cria no campo? O exercício Gotland Sentinel demonstrou dolorosamente que a combinação dessas duas forças agora equivale a 10. Este foi um ensaio de fogo real de uma operação de estrangulamento projetada para sufocar todo o espaço operacional da Rússia no Báltico. O cenário era simples e visava diretamente o maior medo do Kremlin, a saber, bloquear Gotland. Sob este cenário, a Rússia poderia decidir atacar a ilha de Gotland, este porta-aviões insubmersível no meio do mar Báltico com uma frota de assalto anfíbio lançada de Kaliningrado. No entanto, os planos dos russos poderiam se transformar em um pesadelo desde o primeiro momento. Um submarino sueco da classe Gotland, metros abaixo do mar, poderia detectar silenciosamente a frota russa saindo do porto. Esta inteligência inestimável poderia ser transmitida instantaneamente através de um link de dados seguro para uma aeronave de comando F-35 na Polônia. A partir desse momento, a caçada provavelmente começaria. Os F-16 e F-35 da Polônia, sob a cobertura aérea dos caças Gripen suecos, poderiam chover sobre a frota russa como uma tempestade de aço. Ao mesmo tempo, as corvetas Visby da Suécia, escondidas entre as ilhas, e as baterias móveis de mísseis costeiros da Polônia poderiam transformar os navios de desembarque russos em um inferno antes mesmo de se aproximarem da ilha, disparando mísseis antinávio de diferentes direções. Os sistemas de defesa aérea russos poderiam ficar completamente paralisados contra um ataque coordenado de tantas direções diferentes. A força de desembarque russa poderia ser aniquilada nas águas frias do Báltico, presa entre o imã da Polônia e o bisturi da Suécia, sem que um único soldado chegasse à costa. Esta nova e implacável realidade militar também mudou fundamentalmente as regras da diplomacia. A verdadeira onda de choque veio imediatamente após o exercício do comandante da Força Aérea Sueca. Estamos prontos para abater aeronaves russas que violem nossas fronteiras. Não temos hesitação neste assunto. Estas palavras sinalizaram o colapso de um século de neutralidade e dissuasão passiva. A mensagem não era mais, por favor, não faça isso. Era, se você fizer isso, pagará com seu sangue. Este foi o momento em que o Kremlin abriu a caixa de Pandora e libertou um monstro que traria sua própria ruína. No entanto, o verdadeiro gênio dessa armadilha está muito além das águas frias do Báltico. Este é um estrangulamento geopolítico altamente engenhoso que enfraquece a Rússia não apenas regionalmente, mas globalmente. O maior erro de Vladimir Putin foi desperdiçar os tanques mais modernos de seu exército, as unidades mais experientes e a capacidade logística mais valiosa na lama da Ucrânia nos últimos 3 anos, enquanto invadia a Ucrânia. O Kremlin já não tem um exército de reserva que poderia enviar para a frente do Báltico que pudesse enfrentar esta nova força unida polaco-sueca. É aqui que ocorre o checkmate estratégico. A Operação Sentinela de Gotland e esta nova aliança permanente deixaram toda a doutrina do Kremlin no Báltico, que considera como o mar russo e, mais importante, o enclave de Kaliningrado, tão indefesa que o Estado-Maior russo agora enfrenta uma escolha impossível. Ou eles abandonarão Kaliningrado e a frota do Báltico à sua sorte diante dessa força superior, ou retirarão desesperadamente as unidades vitais que precisam desesperadamente da frente sangrenta na Ucrânia e as deslocarão para o norte para defender o Báltico. Em qualquer dos casos, a Rússia perde. Se não defender Kaliningrado, perde uma de suas fortalezas estratégicas mais importantes e todo o seu prestígio no Báltico. Se retirar tropas da Ucrânia, enfraquece-se ainda mais nesse fronte já difícil e abre a porta para uma vitória histórica do exército ucraniano. Sem disparar uma única bala, a OTAN criou um dilema estratégico diabólico, simplesmente reposicionando suas forças e demonstrando sua determinação, forçando a Rússia a se enfraquecer com seus próprios recursos. Diante dessa situação, Putin está furioso porque não é mais ele quem define as regras do jogo, mas sim quem é obrigado a segui-las. Ele perdeu completamente o controle. Então, qual poderia ser a resposta do urso russo, encurralado e preso convencionalmente?
As respostas que o Kremlin pode dar a este checkmate estratégico não são uma demonstração de força, mas um cardápio de profunda impotência. A primeira reação, como sempre, é a propaganda. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, apareceu diante das câmeras e descreveu o exercício como uma provocação agressiva da OTAN e uma tentativa de arrastar a Europa para a guerra. O objetivo é encobrir suas próprias falhas, apresentando essa esmagadora derrota estratégica ao público interno como uma conspiração ocidental. A segunda resposta é a guerra híbrida. Como não conseguem estabelecer superioridade no mar e no ar, eles então vão turvar as águas da guerra. Mais interferência de sinal de GPS sobre o Mar Báltico, ciberataques visando infraestrutura crítica na Suécia e na Polônia, e campanhas de desinformação destinadas a dividir a sociedade internamente. O objetivo deles é criar caos dentro desta aliança, que não podem derrotar militarmente. A resposta final e mais perigosa é a chantagem nuclear. Com suas opções convencionais evaporando, é inevitável que a Rússia recorra à sua última e mais aterrorizante carta. Ameaças como "vamos transformá-los em cinzas nucleares", lançadas ao Ocidente por figuras como Dmitry Medvedev, são, na verdade, um último grito desesperado destinado a quebrar a vontade política da Aliança Ocidental e forçá-los a recuar. No entanto, o veredicto é claro. A Rússia foi colocada em xeque-mate no tabuleiro de xadrez do Báltico. Foi aprisionada por sua própria arrogância e agressão. A capacidade dos russos de responder diretamente com força militar desmoronou sob os escombros da guerra na Ucrânia. Assim, uma nova cortina de ferro está descendo no norte, mas desta vez a OTAN está tecendo essa cortina com sua própria vontade e seu próprio poder, e a Rússia está do lado errado dessa cortina, sozinha e desamparada. No entanto, o pesadelo do Kremlin não se limita às águas geladas do Báltico e ao punho de ferro da aliança Polônia-Suécia. Enquanto o tabuleiro de xadrez de Putin desmoronava no norte, no flanco sul do império, nas águas quentes do Mar Negro, uma derrota muito mais sangrenta, muito mais humilhante e completamente diferente já estava se desenrolando. No norte, o poder da OTAN criou uma situação de checkmate antes mesmo de a guerra começar, enquanto no sul, as armas assimétricas e engenhosas da Ucrânia, que nem sequer tinham uma marinha no papel, já haviam enviado os destroços da frota russa do Mar Negro para o fundo do mar. Quando essas duas frentes convergiram, o quadro resultante foi um desastre estratégico completo para a Rússia de Putin. Esta é a história do colapso total do poder naval russo e seu cerco naval de dois lados no Mar Negro e no Báltico, sob dois bloqueios separados. A história raramente testemunhou um país sem marinha derrotar uma superpotência com uma das maiores frotas do mundo no mar. Ao alcançar este feito incrível, a Ucrânia reescreveu as doutrinas da guerra naval do século XXI. A frota do Mar Negro da Rússia, com sua base histórica em Sevastopol, era um símbolo de séculos de poder imperial e temor. Mas essa frota arrogante foi subitamente reduzida a um tigre de papel por duas armas ucranianas simples, mas revolucionárias, a saber, drones navais kamikaze e mísseis antinávio produzidos internamente. O primeiro ato desta nova guerra começou com o surgimento de veículos navais não tripulados, carregados de explosivos, rápidos, de baixo perfil e quase indetectáveis por radar, como Magura e Sea Baby. Esses Sea Babies deslizavam como fantasmas pelas ondas do Mar Negro na escuridão da noite, lançando ataques suicidas nos pontos mais vulneráveis dos navios de guerra russos, milhares de vezes maiores, nomeadamente abaixo da linha d'água. Enquanto os sistemas de defesa aérea de uma fragata russa, que custam milhões de dólares, procuravam por F-16Is no céu, esses pequenos assassinos, que custam apenas dezenas de milhares de dólares, perfuraram a armadura do navio em seu ponto mais fraco, causando danos irreparáveis. Esta guerra assimétrica deixou a marinha russa completamente impotente. Os navios já não podiam patrulhar o mar aberto ou bloquear a costa ucraniana. O único lugar onde os navios russos estavam seguros era nos portos abrigados de Sevastopol. Mas este era precisamente o segundo estágio do plano da Ucrânia. Os drones navais prenderam a frota russa em seus portos, transformando-os em alvos imóveis e passivos. Neste ponto, a segunda arma entrou em ação, mísseis guiados de precisão de longo alcance, como o Neptune e o Storm, Shadow e Scalp, fornecidos pelo Ocidente. Agora, a caça ocorreria não no mar, mas em casa, em suas próprias camas. O processo que começou com o afundamento do navio Almirante Moskva transformou-se em uma caça sistemática.
Navios de desembarque, corvetas de mísseis, submarinos e até centros de comando ancorados no porto foram destruídos um a um por mísseis disparados a centenas de quilómetros de distância pela Ucrânia. O resultado dessa estratégia é uma derrota completa para a Rússia. A outrora orgulhosa Frota do Mar Negro já não é mais uma frota. Os navios mais valiosos sobreviventes da Rússia foram forçados a abandonar sua base histórica em Sevastopol e fugir para o porto muito mais distante e menos protegido de Novorossiysk. Agora perdeu completamente sua capacidade de projetar poder no Mar Negro, representar uma ameaça de desembarque anfíbio para a Ucrânia ou desempenhar um papel global ao se abrir para o Mediterrâneo. A frota russa agora não é nada mais do que uma força de defesa costeira ferida e humilhada, tentando proteger seus portos. Esta situação, agora agravada pelo poder formado pela Polónia e Suécia no Mar Báltico, significa que nem a Marinha da Rússia nem suas outras forças militares podem formar uma aliança significativa. A pressão, começando de Gotland, está apertando a Rússia até o Mar Negro. No próximo período, Putin pode não ter sequer um único navio que possa navegar para o mar. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.